Filipenses, mas eu vou fazer uma coisa diferente aqui também. Eu vou fazer um versículo-chave para vocês verem como o livro de Filipenses é importante. Cada capítulo de Filipenses tem um versículo que com certeza foi marcante, ou você já ouviu de forma marcante na sua vida cristã. Por exemplo, Filipenses 1. Filipenses 1 tem um versículo muito famoso, que é o versículo 20 e 21, principalmente o 21, que Paulo fala: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é um versículo que o Gilead falou conosco lá na primeira pregação da nossa série, e é muito importante, principalmente na situação que Paulo estava ali, que como vocês sabem, Paulo estava preso. Então, para quem está preso, prestes a ser morto, falar, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é muito impactante. Porque para a gente aqui, numa boa, num sábado à noite, sem saber o que vai acontecer com a gente quando sair, a gente falar isso é mais fácil do que quando você está à beira da morte. Normalmente, quando você está à beira da morte, bate o desespero. É natural. Mas com Paulo não foi assim. Capítulo 2, o pastor Rodrigo veio aqui no Palavra ao Vivo, não sei quem lembra, espero que vocês lembrem, trouxe uma palavra muito boa para a gente. E tem uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia, não só do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia, que é a partir do versículo 6 até o versículo 11, eu não vou ler tudo, vou ler só o primeiro aqui, que fala: embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Paulo, é a kenosis de Jesus, é Jesus abrindo mão da sua glória como Deus para vir à terra semelhante aos homens. É uma das passagens mais importantes para a nossa vida cristã, está em Filipenses 2. E aí a gente consegue entender em quem Paulo se espelhava para poder falar que para ele o morrer era lucro e o viver era Cristo. Porque para ele morrer, para ir morar com Cristo, não era nada perto do Cristo que veio viver na terra. A gente ir morar no céu é muito mais fácil do que Cristo vir viver na terra. Então Paulo tinha esse espelho muito vivo na vida dele. Em Filipenses 3, um outro versículo chave aqui que foi o pastor Samuel, que veio aqui no último mês e falou com a gente. Versículo 12. Não estou dizendo tudo, que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não era esse, era o 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Samuel falou bastante sobre o alvo. A gente, como cristão, a gente tem que ter o alvo celestial e não os alvos terrenos. E quando a gente chega no capítulo 4, Paulo conclui tudo isso com mais um dos textos mais famosos aí da Bíblia. E é sobre esse texto que a gente vai pensar um pouquinho aqui hoje. O capítulo 4 de Filipenses, ele começa com um BOzinho. Tem um problema. E aí, passando bem rápido ali para vocês, no versículo 2, Paulo começa falando assim, palavras de incentivo. Olha o título dessa perícope maior aí que a Bíblia separa, começa com palavras de incentivo. E ele fala: agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ou seja, Paulo começa um versículo, uma carta para uma igreja, nada mais, nada menos do que tratando de um problema individual entre duas mulheres. Então imagina você nessa situação. Imagina você que tem um desentendimento aí corriqueiro com o seu irmão da igreja, num grupo de louvor, por exemplo. Imagina, Paulo envia uma carta para a igreja PIB de São Caetano, e no meio dessa carta, o seu nome é citado individualmente, falando: tá tudo bem aqui, eu estou falando de estar preso, de estar feliz mesmo estando preso, de não me preocupar em morrer, mas não é só de maravilha que vive a igreja. Está tendo um problema aí. E para que a igreja continue crescendo, esse problema precisa ser resolvido.
Enfim, não é o texto que eu vou pregar em cima dele hoje, mas eu só quero dizer que como o que a gente pega bem rápido desse versículo é que exortações, elas precisam ser feitas. Exortações, muitas vezes, até de maneira aparentemente rude ou brusca, porque foi uma exortação pública. Mas com certeza foi uma exortação pública, por quê? Porque já tinha tido uma exortação individual. Porque Paulo, que estava lá em Roma preso, ficou sabendo que as duas estavam com problema. E aí, se pré-chegou lá no ouvido dele, lá em Roma, imagina o que estava acontecendo lá em Filipenses, lá em Filipos. Ou seja, estava tendo um problema ali, e Paulo faz uma exortação dura, até publicamente, para as duas que estavam ali com problema. Mas não é o foco aí da nossa pregação hoje. E o foco mesmo é do versículo 4 até o versículo 7. E para você que é ansioso, pegue esses 3 versículos, imprima, digite, tire uma foto, faça um quadrinho bonitinho se você gosta, coloque no seu quarto, coloque num lugar visível. Por quê? Porque esse é o manual de instrução de como não ser ansioso. E é um dos versículos mais didáticos que você encontra na Bíblia. Por quê? Porque você vai ver que Deus, ele faz um desafio, depois ele fala que vai ter um problema nesse desafio, fala como resolver esse problema e fala o que vai acontecer quando esse problema for resolvido. Tudo isso em 3 versículos. Ele faz o beabá, ele pega pela mão a pessoa ansiosa. Esse versículo é praticamente um divã com o psicólogo. Ele pega, ele fala, vem aqui, você que é ansioso, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer é isso, isso, isso e isso. E aí você vai melhorar. Então vamos ver versículo por versículo desses 3 versículos aí, o que Deus quer mostrar pra gente através deles. Primeiro versículo. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Esse versículo, a gente já falou muito sobre alegria nas outras pregações que a gente teve aqui, e eu não vou falar a mesma coisa que eles falaram antes, porque vocês já ouviram, mas o destaque desse versículo é que ele está no último capítulo do livro, e ele é colocado de uma maneira imperativa. Paulo fala, alegrem-se. E ele não fala só uma vez, ele repete. Repito, alegrem-se. Nesse contexto em que Paulo escreveu, na literatura que tinha daquela época, quando você repetia uma coisa na sequência, era porque aquilo era muito importante. Mas era muito mesmo importante. Não é igual a gente ler assim, repetiu. Não, ele estava repetindo porque ele estava dando muita ênfase naquilo. E ele ainda destaca a palavra repito. Ou seja, Paulo estava dando uma ordem. Ele estava dando uma ordem sobre a alegria. E essa alegria não é igual vocês já ouviram, e é por isso que eu falei que eu não vou ficar repetindo. Ela tem algumas características. A primeira dela é que ela é uma ordem. Se ela é uma ordem e a gente, como cristão, não cumpre essa ordem, a gente está pecando. Então, se você não é alegre, se você não vive uma vida de alegria, você está em pecado. E aí a gente vai falar, então eu tenho que ficar rindo igual um tonto o tempo todo, igual rindo de qualquer coisa. Se você gostar disso, legal, eu gosto. Mas não é assim a vida. A gente sabe que a vida não é assim. A gente sabe que não dá para a gente rir o tempo todo de qualquer coisa. Mas não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando de viver uma vida de alegria. Por quê? Porque a alegria do cristão é uma alegria que ela é ultra circunstancial. O que isso quer dizer? A alegria do cristão, a alegria do crente, ela não depende de circunstância. Ela não depende do que está acontecendo na sua vida. Ela não depende se você vai no estádio. Você nunca vai no estádio. Aí quando você vai no estádio ver o seu time perde. Ela não depende disso. Graças a Deus que ela não depende disso. Ela não depende se você vai comer aquilo que você gosta quando você sair daqui ou não. Ela não depende disso. Só que muitas vezes a gente vive uma vida de alegria só nas horas que a gente está fazendo coisa boa. E aí que está o nosso erro. Só que sabe o que acontece quando a gente vive uma vida dessa forma? A gente se torna escravo
das nossas alegrias. Porque você fica dependente de estar alegre só quando você está fazendo aquilo. E quando você não faz aquilo, você não é alegre. Você acaba se tornando escravo daquilo. Então, quando o seu time não joga, você não está alegre. Quando o seu time perde, você não está alegre. Quando a sua conta bancária está baixinha, você não está alegre. Quando o seu carro quebra, você não está alegre. Enfim, a gente acaba se tornando escravo das nossas alegrias. E não é isso que Deus quer da gente. Não é isso, porque Paulo mesmo vai falar que a gente tem que ser escravo de quem? Única e exclusivamente. Escravo de Cristo. Paulo chama a gente para ser escravo de Cristo. Então, a gente não pode ser escravo da alegria. E muito menos das circunstâncias. E o último detalhe dessa alegria de Paulo é que era uma alegria completamente cristocêntrica. Era uma alegria que apontava para Cristo, única e exclusivamente. Só para ele. Por quê? Porque Paulo não tinha motivo nenhum para estar alegre naquele momento, gente. Nenhum. E o mais interessante disso tudo é que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que estava numa situação melhor que ele, desafiando aquela igreja a estar alegre. Então é a mesma coisa que, com certeza, vocês já passaram por esse momento. A gente vai para um projeto da vida, ou a gente vai fazer uma ação social numa cidade carente, e a gente vê aquelas pessoas, aquelas crianças felizes com tão pouco. A gente vê aquelas crianças felizes por ganhar uma bala, a gente vê aquelas crianças felizes por ganhar um abraço, que elas não têm, por ter atenção, e a gente fica praticamente exortado, a gente praticamente toma um tapa na cara daquelas crianças. Por quê? Porque elas não têm nada e estão felizes. E a gente tem tanto e não é. É o que Paulo está fazendo aqui com a igreja de Filipos. Paulo está numa situação triste, está numa situação que ele estava à beira da morte. E ele está desafiando a igreja de Filipos a estar constantemente alegre. Mas isso só é possível porque a alegria de Paulo apontava para Cristo. Porque Paulo ele tinha certeza que o pior que podia acontecer com ele, que era a morte, para ele era lucro. Se eu morrer, tá bom. O que Paulo fala, literalmente, no nosso português, ele fala, no capítulo 2, no capítulo 1. Se eu morrer, para mim, tá bom. Mas eu não vou, acho melhor eu não morrer. Por quê? Porque vocês precisam de mim aqui. Porque eu tenho um plano para cumprir aqui ainda. Então, se eu morrer, esse plano vai ser interrompido. Então, já que tudo bem eu morrer, mas eu não vou morrer porque eu preciso cumprir o que eu tenho para fazer aqui. Mas eu estou feliz de qualquer forma. Se eu morrer, tá bom. Se eu ficar, tá bom. E eu vou ser feliz de qualquer jeito. Por quê? Porque a minha felicidade não depende do que eu vou fazer ou do que eu vou deixar de fazer. Depende de Cristo. E por isso ele manda veementemente a igreja de Filipos. Alegrem-se, vocês precisam estar alegres. E eu falei disso no EBD, acho que 3 semanas atrás, ou um mês atrás, não sei, naquela que eu preparei a aula errada, não sei quem estava, lembra que eu repeti a aula do André. E aí eu falei sobre isso quando a gente, olhando para a gente é uma juventude triste. Jovens tristes. Jovens que não são alegres. E aí eu estou falando de como um todo, mas também posso falar da gente aqui individualmente, a começar de mim. Será que a gente é alegre por estar aqui hoje? Será que a gente está alegre por estar aqui hoje? Ou a gente está triste porque tal pessoa não veio? Ou porque tal pessoa deixou de vir? Ou porque não está cheio? Ou porque a gente podia estar lá atrás? Ou porque podia ter outra pessoa pregando? A gente precisa... Sempre tem alguma coisa que tira a nossa alegria. Por quê? Porque a nossa alegria não está baseada em Cristo. A nossa alegria não é ultra circunstancial. A nossa alegria depende do que está acontecendo. E é isso que Paulo está mostrando para a gente. Mas beleza. Aí passa. E aí ele deu a ordem, é o que eu falei. Ele fez o desafio. Paulo lançou o desafio. O desafio de vocês é esse. Sejam alegres. É uma ordem. E aí... ele vai e continua, no versículo 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Esse versículo, ele tem várias traduções. Várias. Não sei se alguém está com a Bíblia aberta aí com outra tradução, mas você vai ver traduzido como amabilidade, você vai ver traduzido como moderação,
você vai ver traduzido como gentileza, você vai ver traduzido, tem outras traduções. Por quê? Porque essa palavra no original, ela não tem tradução para o português. Ela não tem tradução. E um dos estudiosos aí, o Hendricks, ele falou, ele se expressou falando assim sobre essa palavra. Não existe palavra, nem na língua portuguesa, nem na língua inglesa, que expresse a riqueza que essa palavra deseja expressar. Por isso que existem várias traduções para essa palavra. E aí a gente vai entender o que ela quer expressar. Quando a pessoa traduz por moderação, que é aquela que mais se aproxima no literal ali do que a palavra está dizendo, a gente vai entender que Paulo está instruindo a gente a ser pessoas moderadas. E o que é ser pessoas moderadas? É não ser aquela pessoa ou 8 ou 80. É ser uma pessoa equilibrada. A ansiedade tira o nosso equilíbrio. E é por isso que Paulo está instruindo a gente dessa forma. A ansiedade faz a gente estar à beira do precipício e nas nuvens em questão de segundos. A gente está achando que vai dar tudo errado, que o mundo vai acabar e a gente vai morrer. Aquilo não acontece. Você fica nas nuvens. Por quê? Porque aquilo não aconteceu e você vê que você estava ansioso à toa. Ou ao contrário, você está muito ansioso por alguma coisa boa que vai acontecer. Aquilo não acontece da forma que você imaginava, seu mundo acaba. Porque você estava esperando muito mais daquilo do que aconteceu. A ansiedade tira a nossa moderação. E é por isso que Paulo fala, em algumas traduções, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Outra tradução vai chamar de amabilidade. E quando a gente vê amabilidade, o que ele quer expressar com essa tradução de amabilidade? E essa é até mais complexa. O que é uma pessoa amável? Muitas vezes a gente pensa naquela pessoa que, aquela pessoa boazinha com todo mundo, aquela pessoa que faz o bem para todo mundo. E pode até ser, isso daí está até incluso no significado de amabilidade. Mas não é o principal. O que ele quer expressar quando ele fala sobre amabilidade? Ele está querendo falar que a justiça pela lei não é aplicada quando muitas vezes ela poderia ser aplicada. Agora eu vou traduzir para vocês entenderem aqui o que eu quis dizer, porque ficou bem difícil. Ele está querendo dizer que, vamos pegar um exemplo de Jesus. Jesus, ele cumpriu a lei, sempre. Mas, vocês lembram da passagem da mulher adúltera? A lei falava o quê? Que ela tinha que ser apedrejada. E o que Jesus fez? Ele protegeu a mulher e falou: atira a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus, ele não cumpriu a lei na sua literalidade ali. Ele foi amável. É isso o que ele está querendo dizer. É isso que Paulo quer dizer nesse momento, quando ele vai e fala para a gente que a amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Ou seja, que as pessoas enxerguem em vocês que vocês não são aquelas pessoas que querem ficar fazendo, vou fazer isso porque isso é o certo e ponto. Não é isso. A gente precisa ser aquela pessoa que abre mão, muitas vezes, do nosso direito em prol do direito do outro. Muitas vezes a gente pode estar certo em alguma coisa. E aí, se vocês conhecem aquelas pessoas que são bem, realmente, não sei qual que nem o adjetivo para usar para esse tipo de pessoa, não sei se é mesquinho, mas aquelas pessoas que elas, não, isso daqui é meu e vai ser desse jeito e pronto, eu tenho direito, esse é meu direito e pronto. E tem outras pessoas que não, sabe aquelas pessoas que tá tudo bem com tudo? Não, tá bom, tudo bem, pode ficar com você, não tem problema. Você quer, esse daqui é seu, beleza, eu vou e sento no outro. Seu lugar é aquele, tá bom, eu saio desse lugar, eu sento no outro, não tem problema. Então, uma parte do significado dessa amabilidade que Paulo está falando é essa. É essa. Sabe por quê? Porque pessoas assim, e o que isso tem a ver com ansiedade? Pessoas assim, que não são a ferro e fogo, elas também são menos ansiosas. Por quê?
Porque no fundo, elas sabem que se não acontecer da forma que ela espera ou da forma que é certa, não tem problema. Porque vai ter uma outra forma que aquilo vai correr bem. E Jesus vai estar conduzindo, e Deus vai estar no controle. Vai dar certo. Não sei para quem já pegou carro, tem um exemplo na minha cabeça aqui, vai viajar, pega carro, faz o planejamento de viajar e chegar lá no lugar, no hotel, às 3 horas da tarde, para começar a aproveitar o dia todo, a tarde toda. Aí vai, primeira coisa, se perde no caminho. Segunda coisa, pega trânsito. E aí já vai estressando. E vai estressando no carro. E aí começa. E aí começa a reclamar. E aí tem essas pessoas que são assim. Em compensação tem aquelas outras pessoas que não, tô indo viajar. Tô de férias. Se eu chegar lá às 3, tá bom. Se eu chegar lá às 7, tá bom. Eu tô de férias. Não tem problema. É mais ou menos isso o que eu tô querendo dizer aqui. É mais ou menos isso. É você ter a tranquilidade que de uma forma ou de outra aquilo vai acontecer. Você não precisa ficar perturbado se aquilo não acontecer exatamente da forma que você quer que aconteça. Tem muita gente que quer desse exatamente tintim por tintim, tintim por tintim. Se não aconteceu uma coisinha do jeito que você planejou, pronto, joga tudo fora. Vai apresentar um trabalho de faculdade, igual a Jéssica falou. E aí você planeja tudo certinho, 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 e você vai. E se der alguma coisa errado naquele planejamento, pronto. Acabou. Que deu errado. Tem outras pessoas que não. Se acontecer alguma coisa ali, a gente vê o que acontece na hora e a gente adapta. A gente tenta fazer de outro jeito. Isso envolve essa palavra. Tudo isso envolve o que Paulo está falando aqui, que a nossa amabilidade, que a nossa moderação, que a nossa gentileza seja conhecida por todo mundo. Tá vendo como é difícil traduzir isso que Paulo quis dizer? Imagina para você conseguir achar uma palavra que envolva todas essas coisas. Por isso que não tem. Não tem uma palavra que traduza no português tudo o que Paulo quis dizer com isso daqui. E aí ele conclui falando, seja assim. Por quê? Lembre-se, Deus, o Senhor, virá em breve. Ou, em muitas traduções, Deus está perto. Quando Paulo fala Deus está perto, ele está dizendo que Deus está perto de tempo e que Deus está perto de local. Esse advérbio que ele usa serve para as duas coisas. Ou seja, o que ele está falando? Seja assim. Por quê? Porque Deus está do seu lado. E seja assim por quê? Porque Deus está voltando. E o seu plano não é esse, e isso não é o seu foco, igual a gente já viu no capítulo anterior, esse não é o seu alvo. Deus está voltando com o seu alvo, que é o alvo celestial. Então se preocupa com aquilo, não com isso. Deus está perto. É a conclusão do capítulo anterior que ele faz aqui. E aí ele chega no problema. Ele instruiu, lançou o desafio, como tem que fazer, e aí ele fala, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que já fez. Ele chega no problema. E aí a tradução mais conhecida, que eu estou com a NVT aqui, que eu peguei lá hoje para trazer, tinha que ter trazido a NVI, que é melhor. Era melhor para esse versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, a NVI fala. A NTLH, se eu não me engano, ela fala, não se preocupe com nada. Ela fala desse jeito. Não se preocupe com nada. É desse jeito que é traduzido ali. E a gente vai falar de ansiedade. E a gente chega. Pegando dados ali por cima, eu vi que a ansiedade, segundo a OMS, mais de 50% das pessoas que passam nos hospitais do mundo é devido à ansiedade. Mais de 50% das pessoas que passam nos hospitais. Inclusive, eu lembrei agora, a Yasmin, né, que é parente do Tiago, ela tá internada ainda? Está internada ainda com crises de ansiedade. A filha do Renato e da Elis. Ela está internada por crise de ansiedade. Então, precisamos orar por ela também. E é um problema que, igual a gente já falou no começo, praticamente com todo mundo. Que acontece praticamente com todo mundo. E aí, a gente para pensar, como não ser ansioso em uma sociedade que nos cobra tanto
de todas as coisas. De tão rápido. Por exemplo, a gente não consegue mais assistir um vídeo de 2 minutos. Se você recebe um vídeo de 2 minutos no WhatsApp, você nem abre, ou nem assiste, e fala, me conta aí o que tem, porque eu não quero ver. Áudio de 4, 5 minutos, então, graças a Deus, todo mundo adorou que teve o vezes 1 e o vezes 2 lá que tem no WhatsApp. Quem não ouve áudio naquilo lá? Eu só ouço áudio naquela velocidade. A gente vive dessa forma, a gente não consegue ter 1 minuto, gente, para escutar. Isso é muito grave. A gente não consegue escutar um áudio de 1 minuto. A gente tem que colocar no 1.5. Não dá. Olha o estado que a gente chegou. Olha o nível que a gente chegou. E como tratar isso? Como tratar com isso se a gente realmente sofre desse problema? E aí tem algumas características aqui que eu separei do que a ansiedade causa na gente, por que ela tem que ser combatida e a gente não pode se acostumar com ela e achar que, eu sou ansioso mesmo e pronto, eu sou assim. Não é. A ansiedade, naquelas situações mais graves, ela causa como se fosse uma sensação de estrangulamento, uma sensação de que tá acabando o meu ar, eu não sei o que fazer, eu não sei como sair dessa situação, eu não sei como me livrar disso e pronto, eu vou morrer. Vai dar tudo errado, vai acabar. A ansiedade, na maioria das vezes, ela é o resultado da gente olhar mais para nós mesmos do que para Deus. Quanto mais você olha para você e para a sua capacidade e para os seus problemas, e menos olha para Deus, mais ansioso você é. Mais ansioso você fica. Quanto mais você olha para Deus e entende que Ele é o seu Deus, e é o mesmo Deus de Paulo, e é o mesmo Deus que Paulo falou que veio até a terra, menos ansioso você fica. Gregory, mas isso é muito fácil de falar e difícil de agir. Sim, realmente, eu falo por mim, eu sei disso. Eu sou uma pessoa que fico ansiosa por coisas ruins, na maioria das vezes. Por coisas ansiosas eu não sou ansioso. Nossa, por coisas boas eu não sou tão ansioso. Mas por coisas ruins, principalmente coisas do trabalho, essas coisas me deixam muito ansioso. E isso acaba refletindo em quem está próximo de mim. Olha lá, a Natália está afirmando ali. Isso acaba refletindo em quem está próximo de mim. E com certeza quem é ansioso sabe que isso acontece com você também, nas suas atitudes. Isso reflete em quem está perto de você. E aí a gente é tão acomodado com a nossa ansiedade que a gente fala, eu sou assim, você precisa se acostumar comigo. Porque eu sou assim, é o meu jeito. Mas não quer dizer que você está certo. Tudo bem, a pessoa que está próxima de você, ela precisa entender que você é uma pessoa ansiosa, você tem esse problema, você muitas vezes pode ser até doença, e ela precisa entender isso. Mas você não pode e não deve se acomodar com isso achando que isso faz parte de você, porque isso não faz parte de você. Ansiedade não é uma coisa interna que nasceu com você, é uma coisa que você desenvolveu. É uma coisa que aumentou na sua vida devido a uma série de fatores. E aí a gente vai ter os fatores de saúde, médicos, medicinais, e a gente vai ter os fatores espirituais. Que sim, envolvem. Por quê? Porque é uma doença da alma. Então ela está intimamente, você não consegue separar as duas coisas. Ela reflete no seu físico, no seu estado físico, por causa dos seus problemas também espirituais. Ansiedade é uma preocupação, muitas vezes, demasiada, demais da conta, com coisas materiais. Ansiedade é um retrato da incredulidade. Ela toma conta da nossa mente e coração, enquanto a gente coloca Deus de lado. É difícil a gente ler essas coisas e lembrar das coisas que eu fiz, e eu perguntei para vocês e fiz questão que vocês lembrassem de fatos que vocês foram ansiosos durante esse ano, para que você realmente pense se nesse momento você não estava agindo com incredulidade, se nesse momento você realmente não estava preocupado demais
com coisa material do que deveria estar? Será que você não estava realmente olhando muito mais para você do que olhando para Deus naquela situação? Em 90% dos casos, a nossa resposta é sim. 90% dos casos, a nossa resposta é sim. Tá, Gregory, e aí? Como a gente resolve isso? Como que eu vou conseguir parar com isso? Só indo no médico? Só tomando remédio? Certos casos são necessários. Não sei qual que é o grau de ansiedade de vocês. Isso só vocês para saberem e quem está próximo de vocês. Se vocês sentem que vocês precisam de ajuda médica, não sou eu que vou falar que não deve buscar, porque deve buscar sim. Não é você achar que é só coisa espiritual, que alguém tem que orar por você, ou você só orar sozinho que você vai ser curado, que tem casos que não é assim. Tem casos que isso já tomou tanto conta do seu corpo que isso reflete fisicamente e sim, você precisa de ajuda. E tem que buscar essa ajuda. Mas Deus, como eu falei que ele é muito didático nesse texto, ele já lançou o desafio para a gente ser alegre. Ele falou, ó, vocês precisam ser alegres, mas eu sei que para vocês serem alegres vai surgir problema. E é muito interessante que ele fala, não se preocupem com nada, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas se vocês ficarem ansiosos, e aí ele continua, o que ele está querendo dizer com esse mas? Eu sei que vocês vão ficar ansiosos. É isso que ele está falando. Não fiquem. Mas, se vocês ficarem ansiosos, eu vou te mostrar como você deve resolver. É isso que ele está falando. E ele dá a forma de resolver. Que é no mesmo versículo, que no mesmo 6, que ele vai falar. Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que já fez. Ah, então é muito simples. Eu vou entrar no meu quarto, vou orar e não vou ser mais ansioso. Ah, seria maravilhoso se fosse assim, né? Imagina, você entra no seu quarto antes de dormir, orei, pronto, amanhã não estou preocupado com nada, não estou preocupado com o que vai acontecer, não estou preocupado com a minha falta de dinheiro, não estou preocupado com os meus problemas, não estou preocupado com nada. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é assim. Não é. E a gente sabe que não é assim. Essa oração que Deus nos instrui a fazer, ela deve ser uma forma de vida. Ela deve ser uma maneira de viver que contribui e causa a nossa alegria de viver. É uma coisa sequencial uma da outra. Então não é simplesmente eu estou ansioso, eu vou orar, vai passar. Não, não é assim. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida cotidiana, que aquilo se torne um hábito na sua vida, se torne uma comunhão com Deus a um nível de influenciar na sua ansiedade. E a primeira coisa que a gente precisa fazer numa oração para que Deus tire a nossa ansiedade é olhar para quem Ele é e para quem nós somos. Quando a gente faz isso na oração, isso já nos alivia de uma forma muito grande. Por quê? Porque a gente vê que Ele pode tudo. Que Ele pode todas as coisas. E que a nossa conta bancária, e que o nosso trabalho na faculdade, e que a nossa saúde, para Ele é isso. Quando a gente olha para tudo o que Ele fez, e olha para o nosso problema, a gente vê que se Ele desejar, isso pode ser resolvido assim. Muitas vezes não vai ser resolvido assim. Mas você pode ter certeza que uma resposta você vai ter. Ah, Gregory, eu vou ter certeza que a resposta vai ser sim, que a resposta vai ser não, e eu vou sair da oração com a certeza do que eu vou acontecer. Pode ser que aconteça, mas não é assim também que Deus age. Na maioria das vezes, na oração, o que Ele faz? Ele vai te fazer entender as possibilidades do que vai acontecer. E entendendo aquilo, você vai ter paz. Ah, Deus, estou ansioso porque amanhã eu vou chegar no meu emprego e eu não sei se eu vou ser promovido ou não. E eu estou ansioso por causa disso. Aí você vai orar. Você vai entender que Deus é infinitamente maior
do que o seu chefe, do que o seu emprego. E no meio daquela oração, você também vai entender que se você for promovido, você vai ter um propósito, que é de glorificar Deus ali. E se você não for promovido, você vai entender, por algum motivo, que o seu propósito era glorificar Deus também de outra forma. Quando a gente entra no nosso quarto para orar, tem uma frase muito legal aqui que eu anotei, do mesmo Hendricks, ele é bem poético esse cara aqui. Ele fala que o antídoto adequado para a ansiedade é abrir efusivamente o coração a Deus. Não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. Olha que frase bonita. E é verdade. Não tem nada demasiadamente grande que Deus não pode resolver. Nada é maior do que Ele. Nada é impossível para Ele. Mas também não tem nada que seja pequeno o suficiente que Ele não vai se preocupar e te confortar e te consolar. Por isso que a gente precisa colocar diante dele, e como Paulo nos instrui, todas as nossas súplicas. Todas. Mesmo as grandes, claro que são as grandes, e mesmo as pequenas. Por quê? Porque ele atende todas elas. E aí, ele continua e fala, por último nessa frase, que agradecendo-lhe por tudo o que ele já fez. Por que você tem que orar e agradecer? Porque quando você está pedindo, ansioso por alguma coisa, e naquela mesma oração você olha para trás e vê o tudo que Deus já te proporcionou, você vai falar, olha o tanto de coisa, olha como eu sou abençoado, eu não preciso estar ansioso por esse motivo. Eu não preciso estar ansioso por causa disso. Na mesma oração, você consegue ver o quanto você estava preocupado à toa por certas coisas. Na maioria das vezes, gente, não sei quem já passou por isso, acredito que todos vocês também, a ansiedade nos faz mais mal do que o problema que realmente acontece. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente transforma a situação num monstro tão grande e sofre tanto por aquilo que quando acontece, a gente nem sofre tanto. A gente sofre por causa da ansiedade, não por causa da situação. E se a gente não tivesse sido ansioso, não tivesse ficado ansioso por causa daquilo, a gente não teria sofrido. No final das contas, se você for ver, você acaba sofrendo porque você quer. Porque você não precisa. É claro que tem situações que realmente você vai sofrer e não vai ter o que fazer. Vai sofrer mesmo. Por quê? Porque a gente vive num mundo de pecado. E o mundo é assim, é caído. E vai ter morte, vai ter perda de emprego, vai ter sofrimento, vai ter. E Deus não prometeu livrar a gente dessas coisas. Isso vai acontecer. Mas Ele prometeu e deu a consequência para caso a gente viva essa vida cotidiana de comunhão com Ele, entendendo que Ele pode, Ele pode, e se Ele quiser, Ele pode alterar e realizar tudo aquilo que a gente pede. Mas, na maioria das vezes, mesmo se aquilo não acontece, o nosso coração é transformado e a gente consegue ter o quê? Ter a paz. E que ele vai falar no versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Primeira coisa, a paz de Deus. Não é a paz com Deus. É a paz de Deus. A paz com Deus, eu acho que todo mundo aqui já experimentou. A gente já tem a paz com Deus. Quando a gente aceitou Jesus como nosso Salvador. Ali, a gente foi reconciliado com Ele. E temos paz com Ele. Só que a paz de Deus, muitas vezes a gente escolhe não experimentar. E vocês pararam para pensar o que é a paz de Deus? Ele está falando que é a paz dele. Não é qualquer paz.
Não é a paz que a gente está acostumado. É a paz de Deus. Ou seja, é o ápice da paz. É uma paz que a gente, como ser humano, a gente não consegue entender. A gente não consegue explicar. E é o que ele fala, o que excede todo entendimento. Mas a gente experimenta. Por quê? Porque é uma promessa de Deus para a gente. Só que para a gente experimentar isso, a gente precisa se dispor. A gente precisa se entregar. A gente precisa se colocar aos pés da cruz. O fim da ansiedade começa quando a gente coloca o foco em Deus e não no problema. Ali começa o fim da ansiedade. Essa paz que a gente recebe, ela transcende o nosso entendimento, igual eu já falei. E Paulo fala que ela vai guardar a gente. Ela vai guardar. Esse termo no original também, ele dá a sensação, e é um termo utilizado é um termo militar. E quando ele fala que a paz de Deus vai guardar a gente, ele está querendo dizer que é como se fosse a imagem que Deus tá colocando um exército, uma sentinela ao nosso redor, nos protegendo. Tanto do problema externo, quanto do nosso problema interno, que vem da gente. Essa paz, que é sublime, ela vai nos proteger de tal forma que não importa o que aconteça lá fora, a gente vai estar bem. Muitas vezes não bem, que eu estou querendo dizer, alegre, feliz, pulando de alegria. Não é isso. Mas a gente vai ter certeza e a gente vai ter ciência de que Deus está no controle. Porque Ele é soberano. E Ele é o Deus que criou tudo e todas as coisas. Só que a gente precisa colocar isso em prática, gente. A gente vem na igreja, todo mundo aqui está na igreja há muito tempo. Todo mundo aqui vem na IBD, todo mundo aqui ouve o tempo todo mundo aqui já tinha ouvido esse texto, já tinha ouvido pregação desse texto. Só que a gente não faz isso. A gente não coloca isso em prática. A gente não olha para Deus e fala, Deus pode todas as coisas. A gente acha que o nosso problema é o fim do mundo. A gente acha que o nosso problema do nosso país é o fim do mundo. E aí a gente vai e coloca toda a nossa esperança em político. Aí vai o político que você estava esperando que fosse fazer uma coisa, faz outra coisa, porque é sempre que vai acontecer. Você vai esperar que o político vai fazer uma coisa, ele vai fazer outra e vai te decepcionar. E aí você fala, nosso país não tem mais jeito. Qual que é a sua esperança para o país? Acabar. Isso não vai acontecer, gente. Por quê? Porque a gente nunca tem que colocar a nossa esperança em coisas passageiras. O que não passa e nunca vai passar é a paz de Deus. É ela que vai trazer para a gente esse alívio. É ela que vai trazer para a gente essa sensação de segurança, essa sensação de consolo, de abrigo, de estar protegido. Igual de criança quando corre para a mãe, quando se machuca ou quando fica com medo de alguma coisa. É a mesma sensação. A sensação de que a criança se machuca, ou ela cai, ou ela fica sozinha, ela olha para o lado, não está vendo ninguém. Quando ela vê a mãe, o olho dela brilha. E ela sai correndo. Ali é o meu porto seguro. Ali é onde eu descanso. Ali é onde eu encontro a paz. A gente faz isso com Deus? Será que a gente olha para Deus, a gente ora, a gente entra no nosso quarto e a gente pensa, é aqui que eu encontro a paz de Deus? Porque é isso que está prometido para a gente. Mas não, a gente vai tentar encontrar a paz aonde? No Red Bull, para ficar acordado, para conseguir estudar mais, para conseguir aprender, para apresentar o trabalho. A gente vai encontrar paz aonde? No curso que a gente vai ter que fazer de madrugada para conseguir se capacitar para poder conseguir aquele emprego que vai fazer a gente trabalhar igual um condenado. A gente vai encontrar paz em um monte de coisa e a gente só vai se atolando cada vez mais e ficando mais ansioso. E ficando mais ansioso, porque a gente procura paz no lugar errado. A gente nunca vai encontrar paz nesses lugares. A paz é de Deus. E para terminar, última coisa. É como se fosse um plus, assim, um bônus, que Deus dá no... Ele mostrou já, lançou o desafio, falou, desafio vocês a serem alegres.
Mas vocês vão ter um problema, e vai ser a ansiedade. Mas para vocês resolverem esse problema, é a oração, é uma vida de oração. E se vocês viverem uma vida de oração, vocês vão ter a minha paz. Olha isso que Deus faz. Passo a passo a passo. E aí ele vai e conclui com chave de ouro, é a dica. Ele fala, ó, e mais uma dica para vocês, um bizu, igual o pessoal fala. Dica extra, tá no versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, e tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus da paz estará com vocês. Uma informação que eu peguei também fala aqui que 92% do que ocupa a mente das pessoas e as leva à ansiedade é algo que ainda não aconteceu. Está apenas no pensamento ou então envolve coisas nas quais você não tem poder. 92% das coisas estão na sua cabeça ou você não tem nada para fazer sobre aquilo. E aí Paulo fala o quê? Se 92% vem do pensamento, o que a gente faz? Pensa em tudo aquilo que é bom, agradável, nobre, justo. Porque se você pensar e você conseguir encher a sua mente, encher o seu pensamento dessas coisas, as coisas que te levam à ansiedade não vão ter espaço na sua mente. E aí ele ainda fala no versículo anterior que o seu coração e a sua mente serão preenchidas. Olha como é completo. O seu coração vai ter a paz. E a sua mente, se você se encher de pensamentos que vêm de coisas que provêm de Deus, a sua mente também vai ter a paz. E ele termina o versículo 9 falando, então o Deus da paz estará com vocês. Se vocês encherem a sua mente com essas coisas, de nada adianta. Não quero ficar ansioso, eu vou ficar vendo o quê? Eu não quero, sei lá, tô com medo, vou viajar, tô com medo de viajar de avião. O que eu vou ficar vendo? Eu vou ficar aprendendo sobre avião. Aí você vai ver um monte de coisa que pode acontecer de avião errado. E aí você vai ficar mais ansioso. Tô com medo de passar na faculdade. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar estudando. Lógico que você tem que estudar, mas tudo tem um limite, gente. Às vezes a gente ultrapassa esse limite. E aquilo acaba prejudicando a gente. Enfim, gente. Paulo, ele é muito didático nesses textos. E ele termina de uma forma bem paulina essa perícope, falando: continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. De uma forma bem paulina, falando: façam o que eu faço. Digam o que eu digo. E o Deus da paz estará com vocês. Quando a gente, e é dessa forma que eu queria terminar, quando a gente vai poder falar para o nosso amigo ansioso, faz isso que eu fiz, imita o que eu fiz, que vai dar certo, e sua ansiedade vai passar. Quando a gente vai poder, numa roda aqui, ou no próximo Palavra ao Vivo que a gente for falar sobre ansiedade, numa próxima programação que eu for perguntar, quem aqui se considera muito ansioso? E você vai falar, eu era, mas agora eu não sou mais. E eu não sou mais por quê? Porque eu fiz o que Paulo mandou. E se eu fiz o que Paulo mandou, faz você também o que eu fiz, que vai dar certo. É o que ele falou aqui. Então que a gente possa realmente colocar isso em prática, porque Paulo está garantindo, ele está falando, se você fizer o que eu faço, eu estou preso e não estou ansioso, gente. Eu estou à beira da morte e não estou ansioso. Faça isso que eu faço, que você não vai estar ansioso, que você vai ter a paz. Então tá claro pra gente, muito claro o que a gente precisa fazer, de uma forma bem didática, foi deixado pra gente aqui. Então que a gente consiga realmente colocar isso em prática, por mais difícil que seja, e exercitar essa vida de oração, essa vida de comunhão, para que a gente receba essa paz que vem de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Porque é uma coisa puxa a outra. E aí você não vai estar mais ansioso pelas coisas pequenas, e aí quando aparecer uma coisa grande vai parecer que é pequeno. E aí assim você vai melhorando a cada dia. Vamos orar? Senhor, te agradeço por mais esse tempo que a gente teve aqui.
e te agradeço pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque ela é tão rica, tão viva e especificamente esse texto é tão didático para a gente, Senhor. Que o Senhor realmente nos desafie através do teu Espírito a termos uma vida alegre, Senhor. E quando passarmos por problemas, que a gente busque a paz que vem de ti, Senhor. Que a gente viu que somente com oração, com comunhão, a gente vai conseguir encontrar, Senhor. Perdoe as vezes que esquecemos de ti, às vezes que temos falta de fé, às vezes que não cremos que o Senhor é capaz de transformar aquilo que parece não ser possível de ser transformado, Senhor. Esteja fortalecendo a nossa fé, Senhor, nos capacitando para que a gente consiga realmente entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, independente do que seja, e descansar em Ti, Senhor. Descansar e receber essa paz que a gente não consegue entender, mas temos fé e temos ciência de que o Senhor nos dá, assim como o Senhor deu para Paulo nessa carta, nesse livro de Filipenses, em que na situação que ele estava, ele pôde desafiar outras pessoas a não estarem ansiosos, a viverem uma vida de alegria. Que a gente possa sim também, Senhor, viver uma vida de alegria, deixando cada vez mais a nossa ansiedade de lado e vivendo contigo, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.